Acho que nunca vai ser votados. Isto é impossível. Votados. Esquece, tipo, nós não vamos aparecer. Yeah. Ainda faltam bem nomes grandes. Então dizemos os dois ao mesmo tempo. Que é para ninguém perceber. Então vá. 1, 2, 3. E os últimos são Casa do Aço. Chupa! Já não esqueci como é que se começa um podcast, espera aí. Olá, bom dia. Casa do Aço. Bibaribaru. Casa do Aço. É assim? É um bocado. Isso é dos drones. Que vergonhadinho. Ah, Ai, pá. ai. Drones. Olá, Falar muito. do quê mesmo? Até parece que sabemos alguma vez do que é que vamos falar. Como é que chama? Nós parecemos bastante planeados com isso. Eu já vos digo o que é que. A gente ok. vai trollar o Mateus como a gente trola o Simão. Não, para começar o podcast é Vamos melhor. começar. Para começar o podcast é melhor, não. Mas quem é Mateus? Podem fazer. Olá, bom dia. Bem-vindo. Bom dia. Quem é que te trouxe? Como é que chamas, Mateus? Fez giro, mas agora. Pá, agora é sério, agora é Quero sério. só, temos de ter atenção. Mateus, estás-te a rir do quê? Olá, bom dia. Uou. Então, Mateus, está bom? Posso? Ok. Olá, bom dia. Bem-vindos ao. Como é que se diz? Hã? Olá, bom dia. 15º, Bem-vindos merda. ao 15º Episódio. episódio da Casa do Aço. E é o primeiro, depois daquela porcaria que nós fizemos de episódios mais curtos de verão, em que voltámos ao normal. E o Manuel está a comer sugos mesmo para o microfone, dá-lhe. E agora foi a Emma, mas pronto. Eu não estou a comer, mas tu achas assim. E como vocês conseguiram ouvir na intro, em que nós provavelmente rebentámos os microfones, provavelmente eles já não estão a funcionar bem. Hey, are you fine? Oh, my God. Nós fomos nomeados para um prémio. Podes. Já? Podes. Podes. Não podes. E, É só portanto, podes, não é? Podes. É podes. vou tentar, que é muito difícil, vou tentar explicar o que é. Já tive que fazer isso uma vez e é muito difícil. Então, basicamente, agora. Só uma? Várias vezes. Tipo, tentaste explicar-nos a nós não percebemos. Depois Exato. tentaste fazer por escrito. Pronto, veio. Então, os podcasts estão a explodir em Portugal, como vocês provavelmente sabem, e foi neste enquadramento que decorrerá no dia 9 de novembro, no Chiado, um festival de podcasts. É o primeiro festival em Portugal de podcasts, é assim que eles estão a intitular, e provavelmente é mesmo. Um festival de podcasts. Existe festival de podcast? Não, mas um festival não é suposto ser pois. tipo mais. Perdão, um dia. É um dia, não, neste caso é um dia. É um dia. Ok, yeah. Mas é um dia de festa, um festival, é um dia de Yeah. É festa. um real, não é um festival festival. não Let's precisa be ser um honest. Também não, Okay, pronto. it's fine. Então, We love you guys. É um festival de podcast que se chama Pods, o Festival Pods, Pods, que é organizado pelo Podcasts, que é um grupo de podcasts em Portugal, e também pelo Jornal Público. É uma coprodução entre eles os dois. E, portanto, há este festival, dia 9 de novembro, há workshops, há episódios ao vivo, que são gravados ao vivo. Há shops. Há works e workshops e shops. E pronto. shops. E É um vai- bocadinho de tudo. é um bocadinho de tudo. Vai basicamente ser um dia. podcast em cima, tá bom. É isso. Vai ser basicamente um dia para as pessoas que ouvem podcasts poderem ir conhecer as pessoas que fazem os podcasts e as pessoas que ouvem podcasts conhecerem pessoas que ouvem podcasts e as pessoas que fazem podcasts conhecerem pessoas que fazem podcasts e também para pessoas que não sabem o que é que são podcasts e querem saber o que é que são podcasts. Mas se as pessoas não sabem o que são podcasts, como é que vão saber Como é que é um que vão saber? festival de podcast? Estão a passar na rua e tipo, olha o que é aquela merda. Leram um jornal ou Parece. whatever. E vão pensar, ok, vou lá. Pronto, vai ser no Chiado, ainda não se sabe muito bem qual é o programa, mas pronto, em topo disto tudo, basicamente para publicitarem, ou uma das maneiras que eles arranjaram para publicitar isto é também fazer um concurso. E que vai ser o primeiro concurso, a primeira entrega de prémios de podcast em Portugal. Uma gala. Essa é uma entrega de prémios no Espera fim aí, do dia 9. Agora não sei, tipo, eles entregam os prémios nesse festival, é? Sim, no fim do dia, portanto, no dia 9 de novembro. Mas tens eles dizem works- anos? Quem Como? ganhou? Não. Não, Então temos que ir lá, tipo, todos os podcasts É têm que ir tipo os lá. Oscars, estás a ver? Sim, São os tipo, Oscars. dos podcasts. Os Oscars do podcast. Então,
11 categorias. Tens categorias como cultura e entretenimento, tens humor, tens podcasts de entrevista, tens podcasts de rádio, tens podcasts, várias categorias, e obviamente há um prémio para cada uma delas. A primeira fase para isto tudo foi qualquer pessoa podia recomendar um podcast. Qualquer pessoa, qualquer cidadão podia recomendar o seu podcast preferido, em que basicamente punham lá o nome, não sei o quê, e punham aquilo tudo, punham o nome, onde encontrar o podcast, etc. E Que vocês fizeram. muitos de vocês fizeram. E Thank you. E basicamente, para se poder passar à próxima fase, cada podcast tinha que ter pelo menos 3 recomendações. Portanto, pelo menos 3 pessoas, o que é bastante fácil de ultrapassar. Eram mesmo 3. Exato, bastava nós próprios. Sim, eram só 3, eram poucas. Portanto, se um podcast ou um projeto conseguisse 3 recomendações, passava logo para a fase seguinte, que era considerado para o prémio, em que basicamente agora os júris ou o júri teria de ver 2 episódios de cada podcast que teve mais de 3 recomendações, que foram 230. Nós, inclusive, porque tivemos mais de 3 recomendações, que não era difícil, nós somos 5 e os nossos pais são mais não sei quantos, portanto, São pelo menos 10. exato. Pelo menos 10. Exato. Pelo menos. Podemos ter qualquer coisa aqui, 3 pais, sei lá, acontece. Sim, ninguém tem de saber sobre as nossas vidas pessoais. Pois, só se patrocinarem. Não. Nós passámos para a fase seguinte e, portanto, a próxima fase é um grupo de júris. Um grupo de júris vai ouvir 2 podcasts de cada um desses 230 podcasts e vão escolher 5 para cada categoria. Portanto, são só 5 nomeados para cada categoria. Mas há um 12º prémio que se chama Escolha do Público. E o que é este 12º prémio? Este 12º prémio e 12ª categoria também é só com votações. Portanto, bastava ter 3 recomendações para entrar, mas os 10 podcasts com mais recomendações de todos também eram nomeados para esta 12ª categoria. Acho que deu para perceber, certo? E nós fomos nomeados. Portanto, estamos entre os 10 mais recomendados pelas pessoas, o que é muito giro. Obrigado a todos, beijocas. São adoráveis. Vocês são adoráveis. Mas isso foi bué da fixe. Isso foi mesmo bem fixe, porque nós ficámos mesmo tipo bem chocados. ia ser anunciado na SIC Radical, no curto-circuito, e nós, fomos lá ver, estávamos a ver, e eles começaram a abrir os papelinhos, os envelopes. E aquilo estava ao acaso, aquilo estava à ordem, não estava em ordem nenhuma. Não, tipo, isso é impossível. Tipo. É impossível nós conseguirmos, 230 podcasts e nós somos um dos 10 mais recomendados. Não dá. Not gonna happen. Começaram a abrir e eu vi uns que já conhecia, que também eram pequenos, ligeiramente, não eram enormes, mas depois veio um enorme e eu pensei, pronto, agora entram os big boys, os comediantes e tal, que têm boa gente a segui-los. E já eram os últimos 2 podcasts, os últimos 2 envelopes. Os últimos 2. As 2 apresentadoras estavam, para fazer isto as 2 ao mesmo tempo. Pumba, abrem, é o nosso, meu. Pá! É o nosso. Tipo, não, nós ficamos bem tipo, não. Foi mesmo a filme, foram os últimos 2. Melhor que isso, só mesmo ser o último. Vocês estavam à espera? Não. Sinceramente estava à espera, mas eu não queria dizer a ninguém. Eu estava ligeiramente. Eu estava à espera. Não eu não sei. estava à espera. Eu estava mesmo tipo logo. Eu acredito no nosso trabalho. Não, tipo, não é acreditar no nosso Sim, trabalho, mas mas- tipo, eu estava à espera de podcasts muito maiores estarem lá nomeados, não nós. Pois, Nem muitos quando. dos outros que apareceram lá, eu também não estava à espera de metade do que te apareceu. Tipo, Pois, quando estavam só nos últimos 2 já, e que elas iam apresentar os últimos 2, eu pensei que era impossível porque ainda faltavam bem nomes que eu conhecia, bem nomes que têm tipo 1000 e tal seguidores ou mais. Portanto, eu pensei que era impossível nós aparecermos. E aparecemos. Mas, Porque isto tudo foi um bocadinho. Olha, bora participar. E participámos, não sei o quê, partilhámos. Pois, exato. Não estávamos muito What à the espera de fuck? tocar a campainha. vai. Vai, Manela. O Manela é que é o gajo de campainha. Nós não fazemos a mínima ideia, não estamos à espera de um Yeah, vinho, what the nem de hell? pizza hoje. Quem é que Portanto, aposta? Hernani? É o Correio. aposto no Hernan. O Correio. É o Luís. O Correio às 6. É o Jesus. O Jesus. Desculpa. É verdade. Ok. Ai, eu Afinal fui foi. Era para os vizinhos. Foi. pensar que era a nossa encomenda, Sónia. Qualquer coisa que ainda não coubesse no correio. Pronto, e agora passamos para a segunda fase de votações. Portanto, nós fomos nomeados, fomos um dos 10 mais recomendados. E agora, para ganharmos mesmo o prémio de escolha do público, há uma segunda recomendação. Votar no público. Agora há Só um clicar. link. Há um link que é publico.pt/pods.
Vamos ter esse link na descrição, vamos ter esse link no Instagram, vamos ter esse link no Facebook. Vocês vão ver. Mas, Nós vamos agora, fazer questão e é de muito mais correr. fácil do que a primeira fase. Agora é mesmo literalmente chegar lá e clicar num botão e tipo votar. Sim, na primeira Antes fase tinhas era que preciso. escrever e não sei o que, dá bom trabalho. Tipo, Yeah. desta vez era só tipo, done. Exato, é só clicar na Casa do Aço e votar. Se vocês deram o trabalho de fazer essa coisa toda e reescrever, agora também é Não muito fácil. conseguem É só... fazer tic-tic-pic. São 2 cliques. É literalmente. São 3, São já três. não. Oh meu Deus. Não, devem ser Não, são boas. dois. Até tipo ligar o PC. Está a agir. Não, é ir ao link, carregar Na Casa do Aço? na Casa do Aço e em baixo Votar. deve ser votar. É 3. Tens de fazer um scroll. Atrás. Atrás. É 3. Portanto, se vocês acham que nós merecemos e se vocês gostam do nosso lindo podcast, E se gostam de nos ouvir. sim, se acham que nós merecemos ter este prémio, não é? Votem. Por favor. Estamos E se nos intolerantes. querem vir numa gala, não é? Que eu acho que deve ser a coisa mais hilaria. A gente vai lá à gala de qualquer maneira. Nós vamos Sim. Não, Não, nós vamos de qualquer maneira Nós temos é de porque. subir ao palco. Exato, nós vamos de qualquer maneira. Porque nós estamos entre os 10. Agora vamos descobrir se estamos entre os 5 mais nomeados barra o primeiro. Porque depois é isso. Há 5, tipo Oscars, não é? Não, mas a minha questão muito importante é como é que nós vamos levar o cascalho? Numa Eu já disse, a gente vai levar o televisão. cascalho numa daquelas cenazinhas, tipo, levar TVs. Sim, porque o cascalho Não está cá. não está cá. O cascalho está de Erasmus em Ele Turim. é tão culto A ver- que a foi de ver- Erasmus. Foi de Erasmus para Ele Turim. teve que alargar os seus horizontes. O que é triste, mas é giro porque agora o podcast está com menos uma pessoa, mas nós vamos ter cá de vez em quando. Por exemplo, agora acho que podíamos passar para ele. Olá, boa tarde. Vamos agora passar aqui para o nosso repórter em Itália, em... Relembra-me, Mateus, relembra-me. Turim. Turim. Vamos agora passar para o Cascalho. Cascalho, como está o tempo hoje? Tá fixe, tá fixe. Andiamo, andiamo. Pronto, gostávamos muito de saber novidades tuas. Vamos passar agora ao nosso repórter Mateus. Obrigado. Com as notícias com a Casa do Aço. E pronto, e foi isso. O cascalho está em Turim e o tempo está mais ou menos. Um dia, talvez para o próximo podcast, vamos tê-lo a falar um bocadinho mais sobre Turim, porque nem nós ouvimos. Ele já está lá desde o início do mês, desde setembro. Nós só vimos fotos agora. E nós só vimos fotos agora, tipo semanas depois dele ir para lá. E bem lindas. Yeah. Vamos lá de férias. Agora temos lá a casa, não é? E nem ouvimos histórias. Ontem nós estávamos a falar com ele, queria começar a contar histórias e nós falamos num podcast, é mais fácil. É mais fácil, não. Não é mais. Mas não é essa para a gente. Não. Temos de fazer um podcast com. Podcast! Pessoal, querem Inês e podcast? Simão. Yeah. Sim. Eles apareceram sem querer nos nossos podcasts. No do verão. No verão. No verão, no outono. Desculpa. De verão, exato, os últimos Exato, eu não sei episódios o de que é que verão. aconteceu aí. Let's be honest. I don't know what happened. Sabes o que é? É que eu tive de férias e depois já não consegui, não era difícil. Estava bem. Foi Mas num difícil. podcast não faz lembrar a gente, tipo, no teu quarto, vocês tipo, Yeah. sentados no chão às escuras, debaixo de montas. Ele já, primeiro fez casa, podcast. ele já fez Casa dos Tronos connosco. Yeah. É, Sabe mas esse foi o dizer. primeiro. O primeiro de todos, o primeiro episódio de todos. Sentados com um banquinho à frente e uma cena, uma manta. Eu não sei de tapar. nada do que vocês estão a falar. por isso Mas que- viste a manta, Mas foi no teu quarto. Exato. Ainda por cima, foi no meu quarto. Tipo, abusados. o forte. Abusados, meu. Ok, tenho aqui uma nova brincadeira para nós fazermos. Um novo segmento, Ai, ai. talvez, se for engraçado. Se não, não é um segmento, tipo, é só uma Qual experiência das notícias falhada. é a falsa? Portanto, vou-vos. Espera aí, primeiro temos que fazer uma intro. Como é Fake que é? news. Fake news go Trump. E a Casa do Aço. Ok. Como é que é? Ok. Espera, não o quê? sei, Não faço ideia. Espera, o que é que eu... Basicamente tens uma fake news. Uma fake news. Yeah, Sabe o que é? uma fake Não, news. uma E fake três news. true news. Não, Acho que é só neste uma. caso Temos temos só duas duas, vai, notícias. portanto é fácil, é 50-50. Uma notícia é falsa, uma notícia é verdadeira. Ok. São as duas um bocado estúpidas. Isto é a primeira vez que estou a fazer, portanto provavelmente vai falhar. Mas pronto, são as duas bastante estúpidas, mas uma delas é verdadeira. Ok, nós E temos vocês que têm que adivinhar qual é descobrir, que é a verdadeira têm que e qual votar, é que é a falsa. etc. Temos que ver. Portanto, que é é que como vocês se acham? o Trump tivesse a dizer. Portanto, são fake Ok, news, né? ok. É isso. Há uma fake news Ok. e uma não fake news. Uma real news. Portanto, um homem e uma mulher estavam na Tanzânia, penso eu.
estavam na Tanzânia, num grande hotel e tal, e tinha uma parte debaixo d'água, o hotel, lindo, né? Pá, Onde é que é a Tanzânia? é para aí. E estavam nisso há bem da tempo e tal, namorados já há alguns anos, e ela está a comer, não é? Está no restaurante underground, está no restaurante underwater, O basicamente. vidro parte e eles ficam afogados. E ele não está lá. Ele teve que sair para ir à casa de banho ou não sei o quê, ele não está lá. Não sei, mas não está lá. E de repente ele aparece na janela, debaixo d'água. Ok? Ele aparece na janela debaixo d'água com um postal, com uma coisa escrita a dizer que não consegue aguentar o seu fôlego durante tempo suficiente para dizer o quanto gosta dela. E pronto, estava pronto para pedir em namoro. Estava a pedir em namoro. E morreu afogado. What the fuck? Não, se isso é verdade, isso é Próxima notícia. Será que esta é a verdadeira? Será que não? Portanto, vocês lembram-se de quando houve aquela concentração de motares em Faro? Sim. Agora Faro vai receber a primeira grande concentração de trotinetes. E que basicamente vai toda a gente, pessoal de trotinetes elétricas, portanto o ponto de concentração é Faro, e todas as pessoas com trotinetes elétricas vão para lá e está-se a esperar milhares de trotinards em vez de motards. Oh my god, a primeira que é verdadeira. Yeah. A das trotinetes Não, das trotinetes é verdadeira também. Agora vamos passar é à fase de votações, está bem? Portanto, quem é que pensa que o homem a pedir casamento e a morrer afogado é a verdadeira? Eu. Temos um voto da Soniazinha. Quem é que pensa que as trotinetes é a verdadeira? E eu. A proposta de casamento é verdadeira. Eu nunca ouvi falar em nada de trotinete. Eu também não, mas tipo, Mas podia sei ser, lá, mas tipo, é- aquela do casamento não. parece-me super tipo puta. Mas morreu mesmo? Yeah. Portanto, US man drowns while proposing marriage to his girlfriend in Tanzania. Bro. Portanto, é isso. E ela depois que. Pronto, está muito triste, não é? Bro, that's the weirdest Fuck, shit ever. Supostamente é o dia mais feliz Mano, e what mais the- triste da vida dela. Que triste. Não, Yeah. é só o mais triste porque ele não chegou a pedir em casamento, né? Sim, mas Yeah. no início devia ser. Ai que lindo! Obrigado! Não, meu Deus. Meu fogo. Quem é que tem uma Isso é ideia mais dessa? Já, estúpido, ok, eu estou ali. Ok, agora vou-me arriscar a pedi-la em casamento. Yeah, Debaixo d'água. yeah. Não faças isso, está bem? Eu não sou burro. Never, não. Pronto, mas aliás, eu acho que no vídeo, exato, está aqui. Portanto, Há um vídeo? Há um vídeo, eu não Do vejo, gajo? não está Oh aqui, my não está aqui, eu nem o procurei, porque pá, pronto. Porque supostamente são aquelas coisas bem queridas. E vamos filmar isto porque isto é um bocadinho Exato. bem fofo. E depois Mas de repente, pronto, tipo, é isso, ele tem umas coisinhas a dizer que não consegue aguentar o seu fogo durante. Teria mais? Tell you everything I love about you, but everything I love about you I love more every day. E depois, espera aí, in the video, the man flips the page to show the message, will you marry me? E puxa mesmo o anel. Então tá? pediu em casamento mesmo. escolhe pedir. E depois, Mas ele não tinha nada na cara, tipo, a produção. pá, não, era. É para ela aceitar. Era uma ideia de merda. E ele nem ia ouvir se ela estava a dizer que sim ou que não. Yeah. Tipo, só a dizer que sim com os dedos. Yes! Now get the fuck out of there! Survive. Yeah. Yes! Quem é que o autorizou a ir sequer para lá? Pois. Ninguém, o problema se calhar não foi sei. esse. Ninguém, ela trouxe para a água e foi. E ela diz no né? Facebook depois: You never got to hear my answer. Yes, yes, yes. A million times yes. Oh my god, that's so sad. Stop it! Oh my god, can we change? Espera aí. Mas sim, e depois o resort, que é o Manta Resort, confirma que sim, morreu uma pessoa lá, tragically drowned while free diving alone outside the underwater room. Portanto, yeah, ele foi só burro. Mas ele Epá, morreu bem rápido. Normalmente tu estás-te a afogar, ainda dá para pegar na pessoa e tal, fazer aquela cena, ele respira água e fica fine. Quer dizer que aquele devia ser bem ele lá teve para baixo. Mesmo tipo no caralho mais velho. Não sei, só sei que ouch. Não é disso. Não é E depois eu por acaso vi nos comentários, porque eu vi isto apareceu-me no Facebook, foi daquelas coisas do The Guardian, porque eu tenho like no The Guardian no jornal, e aquilo aparece-me no Facebook.
E eu achei tipo, nah, come on, that's not true. Cliquei e li. E os comentários do Facebook tinha gente a gozar. Que pá, eu concordo em fazer comédia negra e eu concordo em fazer comédia com whatever. E isto tem, no fundo, tem um bocadinho de piada. Let's be honest. Tipo, how stupid do you have to be? How fucking stupid do you have to be? Pá, imaginem isto numa série de comédia em que o gajo morre. É giro, riste, tipo. Opa, mas é bem mau. Pois é bué da mau, mas seleção natural. Focas. Eu adoro ser este gajo no podcast, mas é seleção natural, não é? Ele teve sorte de viver até aos 30. Normalmente já tinha cometido algum erro. Ele tinha 30? Não sei. Pois. Normalmente ele já teria cometido algum erro e tinha morrido. Não diz a idade. Next. Não tenho next. Thank you. Não é Isto next. mas já agora eu fui agora procurar uma. Eu já tinha esta notícia e tive esta ideia e fui agora procurar uma notícia falsa. E está aqui isto. Alguns até já começaram a chegar e acabaram por se cruzar com os motards. Simplício, montado na sua potente trotinete elétrica totalmente personalizada, meteu-se ontem no meio do desfile de motas. Fium! Assobiavam as trotinetes entre as motas perante as gargalhadas dos espectadores. Portanto, acho que vai ser neste site que eu vou buscar as minhas futuras notícias falcianas. Alcian! É só ir ao Correio da Manhã também, não é? Sim, também. Let's not throw Não, shade. isso não é falso. Não são falsas, são Stop throwing shade. São Deve haver algumas cocós. histórias. Tipo, houve uma que vi já há bué de tempo que era o cogumelo que nasceu dentro da casa de uma pessoa. Eu fiquei tipo a olhar para aquilo e tipo, Pode ser verdade. É verdade, só que é Pois, estúpido. será que é Nasceu o verdade? cogumelo ou não nasceu o cogumelo? Será que Pois. plantaram Estava lá ali o cogumelo? cogumelo? Estava. Será que Não interessa, transplantaram nasceu. o cogumelo da rua lá para dentro? Nasceu. Será O que interessa é que ele nasceu O que lá interessa é que ele dentro. está lá. Exato. Será? Imagina- Será que foi só lá colado tipo, Não antes da interessa, está lá, entrevista? nasceu depois. Está lá, não está? É tudo o que tu sabes, é que ele está lá. Imagina que estás a ver o noticiário. Imagina que estás a ver o noticiário e aparece não sei o quê, uns gajos fazem um episódio, fazem um podcast caso do Aço e fica tipo, foda-se. Que esta merda. E é uma notícia tão má como essa dos cogumelos. JK, by the way, se alguém quiser fazer uma notícia, pode anunciar RTP Açores ou CMTV, nós temos aqui, podem fazer. RTP Açores? O que é que tens a dizer mal sobre a RTP Açores? Não, estou a dizer, RTP Açores bem, se vem. alguém- Quiserem patrocinar-nos Anda cá. quando nos ligar. RTP Açores já é de qualidade. Sim, anda cá, nós estamos a Menos ligar. as O meu câmaras. número é As 9147892. As câmaras é que não são E de vocês qualidade. ligam. Mas Pode ir ao nosso Instagram. Também podem-nos. O que está acontecendo? Hã? Nada, eu não sei o Nada. que falo. O RTP Açores agora, depois deste episódio, vai-nos. Ok. O Algarve também pode contactar. Achas que eles têm dinheiro que é para suar alguém? Não, vamos fazer assim. Cada um de nós vai dizer duas coisas sobre nós e vocês têm que adivinhar qual Porquê delas que é tu que é tens uma camisa verdadeira. dos Sims? Porque está calada. Parece mesmo dos Parece Sims, olha lá, mesmo. parece lá que uma É assim. camisa. Tu dizes uma coisa verdadeira e uma coisa falsa sobre ti e a gente tem que dizer qual é a coisa verdadeira e a coisa falsa sobre ti. Ok. Ok. Só sobre mim. Ou sobre E cada um. depois a gente salta para a Sonizinha e depois para mim e depois para a Emazinha. Não tenho que pensar. Pensa rápido, vá. Ei! Vá. Mas é uma coisa psicológica, tipo. Meu, até pode ser se tem uma mola no rabo, não sei. Vamos então Como é que fazer. sabes? Vamos deixar toda a gente pensar. Mas contaste-lhe sobre a mola do rabo. A mola que Como é eu que tenho se no põe rabo. uma mola no rabo? Enfia só prende-se Nos o cabelinhos. ânus. Vá, merda, nós temos sempre que falar. Epá, acabou. Meu, Não há tu mais sabes cu. que o nosso tema principal é sempre o rabo e a flatulência. Não há e as mais coisas cu. que saem do rabo. Não há mais cu. Não há mais Portanto, cu. vamos fazer um mini break para toda a gente pensar em duas coisas, uma verdadeira e uma falsa. Ok, yeah. Aquela música de... Yeah, a música que nós vamos sempre. Ok. Primeira coisa é eu falo bué de vezes quando estou sozinho, mesmo, especialmente em inglês. E a segunda coisa é eu nunca lavo os pés quando estou no duche. Quem é que tem que dizer ser falsa verdadeira? É todos. Não sei. Portanto, a primeira é estou sempre a falar comigo. Ou falo bem comigo em voz alta quando estou sozinho, mas ninguém está. A outra é eu quase nunca lavo os pés quando estou no duche. Esqueço-me dos pés, pá, eles estão lá em baixo, está muito longe. Eu vai acho ter que é pachorra. mais a saber isso, não? Pois também acho. Não sei. Eu Maybe acho she que hasn't been a paying verdadeira é quando attention. ele fala sozinho, quando está sozinho. Ok. Manel. Tipo, Eu acho que tu não lavas os pés.
Quando estás a referir não lavar os pés, é tipo passar sabãozinho, Sabão, não sei sabão. o quê. Não passa porque- assim, não. Porque a água toca, né? Como- Pronto, é isso. Tá. Nós Talvez, tivemos esta conversa há pouco tempo. talvez fales É os sozinho. pés, não é? Falo sozinho. Talvez. Então, o Manel é dos pés, né? É. E as meninas são. Eu falo Acho que sozinho. toda a então gente fala fuck. sozinho. É falar sozinho, yeah. E é inglês, by the way. Ele lava sempre os pés. Por acaso, isso é uma questão bem engraçada. É tipo, Sempre. eu, por exemplo, eu nunca vou lá abaixo, às vezes, tipo Mas ponho já o pé estás para a cima e Nunca, faço às assim. vezes. É tão fácil. Nunca vou lá abaixo, às vezes. Não é isso, é tipo, como é que eu vou dizer isto? É tipo, eu não me abaixo para ir lavar os pés, estás a perceber? É tipo, eu pego, vem ter comigo e eu tipo, passo só assim, estás a ver? Tipo, já está. Yeah. E isso é só às vezes, né? Às vezes nem passo tipo Yeah. coisa. Não sei porquê, eles já estão lá embaixo, eles estão a apanhar com tudo, com água, Já estão, estão de molho, no tipo, molho. durante bué tempo. Está sempre aquela aguinha ali. Eu não consigo não passar. E depois também, Não, ele passa assim. vocês lavam sempre as pernas, passam sempre nas pernas. Não, as pernas eu nunca passo. Nas pernas eu passo. É só Passa as faço pernas. Há gente que não passa. barriga para cima e pés. Ok. Pernas literalmente a cagar. Se tu não lavasses os pés, quer dizer. Ok. Tá bem. Manel, Serem a então. pipoca. Ok. Done. Ok. Agora é a Sonizinha. Não, eu ainda não pensei numa delas. Vai, Mazinha. Vê que me falta uma. Ok, então eu vou. Sinceramente eu também não tenho nenhuma agora na cabeça, mas deixa-me só pensar um segundo. Então eu vou. Eu não sei. Não Deixa-me sei, não pensar. Eu ponho sempre perfume nas costas. What? Ou, Ok? ou eu já provei comida de cão. Já provaste comida de cão? Já provaste comida de cão? Eu não me lembro Já provaste de manhã comida de cão? ver. Tu nunca pões perfume nas costas, já te põe cá. tu Vá, pões, diz lá se que já calhar, comeste nas comida de costas, cão, manda vir. Epá, eu já comi. Também já comi comida de cão. Eu acho que já tinhas dito isso. meu. Será? É lá já. Isto é uma coisa de lá. Mas Pois calma, é. a seca. A seca. A seca. Aquela que é para limpar os dentes. Dentatix ou Foi essa que eu pentix ou. provei. seca. Era aquela, tipo, parecia umas fitinhas, parecia aquelas gomas, sabes, compridas. Ai, já sei. Como é que se Deve chama? parecer Isso tem um goma. nome. Pedigree? Tu não tens noção? assim. Yeah, é Isso. aquele amarelo com as letras vermelhas. Yeah. Era isso mesmo. Eu dava um pedaço ao cão e comia um pedaço. Dava um pedaço ao cão. Sério, A mim foi grave. mesmo vontade Não. própria. Eu cheguei lá e assim, será que isto é bom? Isto na boca. Não, matar não Seca. deve. Sabia, há cereais, Olha. só que de carne. Eu não me lembro de Cereais de carne. Faço Estão a ideia. imaginar? Yeah, é bom. Não me É mazinha. lembro do sabor. É engraçado. Ok, a minha é. Eu já roubei comida do meu irmão. Ou. Ai, esqueci-me. E Quer dizer agora? que não é verdadeira. Quer dizer que essa é a tua verdadeira. Tan, tan. Que coisa. Ai, que merda, peraí. Esqueci porque a Sónia falou da comida de cão e eu esqueci-me. Oh shit. Agora temos que pensar o que é que isso quer dizer, né? Quer dizer que é Diz lá a tua, verdadeira. Manel. Ok, então as minhas são. Faltei a um. Já me lembro. Faltei Agora já. a um período, a mais de metade de um período de catequese. Ah. Tinha medo da avaliação de cântico. De cântico. E consequentemente perdi muitas visitas de estudo. Pois, Tristemente. eles iam lá ver Nossa Senhora. Iam lá assim. Fátima. Ou então, no desespero, fui a correr à casa de banho para fazer uma massive poia. Já estamos na merda. E o meu irmão estava lá sentado e sabia o quão desesperado eu estava e não se levantou, mesmo já tendo acabado de fazer o seu cagalhão também. E eu aos berros caguei o chão. É a segunda. É a segunda. Eu não ouvi bem. Não. Ah, não ouviste bem? Estava a escrever, não ouvi bem. Calma, pormenor, o meu irmão nunca se esqueceu disto e ainda se ri hoje. É a última. É, isso é muito É da detalhe. Sanita. Que basicamente Exatamente. ele queria cagar, ele foi para a Sanita, o Gui estava na irmão, Sanita, sim, ele queria ele cagar, cagou, mas cagou e yeah. depois cagou no sítio. E a outra, Ah. catequese, sim. faltou um período inteiro. Quando falaste isso da catequese, eu lembrava-me de qualquer coisa assim. Porque eu sei que tu Mas acho estiveste que na não era catequese. isso. Ou será que era? Não, acho que eu já ouvi, acho que já ouvi uma história desse Acho que essa género tem uma do rasteira. cocó. É, eu vou com a catequese. Eu vou para Tem o uma cocó. rasteira, meu. Vou para a catequese também, vá.
São ambas verdadeiras. Oh my fucking god. Isto assim não vale. Bem, win-win. Ganhámos todos. Falta a irmãzinha, agora mesmo. Era subir essa da merda. Fogo, mano, foi horrível. Ela era bem pequenininho. tempo. E, tipo, eu já tinha posto as calças todas para baixo e estava tipo, deixa-me. E ele, não. E tipo, Uau. caiu no chão, e começou a sair fora. Foda-se. Eu ia gozar tanto com o meu irmão. Lindo. Oh, meu Deus. Lindo. Ok, portanto, querem saber as minhas? E pera, há uma coisa. Ah, não há. Há uma coisa engraçada. Há 2 casas de banho na casa do Manel. Exato. Yeah. Uau. Eu não sei porque é que não fui para a outra, sinceramente não me lembro porque é que não fui para a outra. Estava em obras. Portanto, a primeira que eu tinha dito era que já tinha roubado comida ao meu irmão ou que nunca tinha roubado comida ao meu irmão. Já não me lembro. Portanto, de qualquer das maneiras, já funciona, é a mesma coisa, só Que já tinhas. Já tinhas roubado. Ok. Imagina perceber isso. É o cuida de bebê enquanto ele come. Tipo, roubar-lhe comida enquanto ele está a comer, ou tipo. Ok. Estás a perceber? Está bem, ok. Tipo, imagina, estás a comer aqui uma cena, não é? Ok. E tipo, dá E eu cá tipo, chego aqui e tá. tipo, e como? Claro que já fizeste isso. E a Obviamente. outra é, já fiz um solo na orquestra. Um solo. Com, Sim, com a um solo. flauta. Já fez um solo. As duas. Uma delas é falsa. A flauta é falsa. Vá, qual é que é a O falsa? solo de flauta. A flauta é falsa só pelo simples facto de que, obviamente, já roubaste comida ao teu irmão. Obviamente. É o solo de flauta, que é verdade. Ela já fez solo de flauta. Pá. Provavelmente ela já roubou a comida ao irmão, mas não se lembra, mas a verdadeira, Sabem verdadeira. porquê? Eu vou dizer porque é que eu nunca roubei comida ao meu irmão. Porque está sempre tudo cheio de baba e eu não quero roubar comida. Ei, ganda rasteira. Ela assim, come lá e o resto das cenas do teu irmão. E eu, oh, bitch, I'm gonna touch that. Nem penses. Portanto, eu nunca lhe roubei comida por esse simples Ok, motivo. Está sempre ok. com baba. Quando ele for mais crescido, provavelmente. Agora, hell no, I'm not touching that. I'm not Ok. touching anything that touches your plate. Era Então, rasteira. Era boa rasteira. O Manel foi desclassificado, como podemos Sim, perceber. sim. Nunca Yeah. mais, nunca mais Não, podes não, jogar. vocês- Vocês, Mas isso. vocês já foram todos desqualificados, vocês falharam todos. Opa, Ou o acertaram Manel. todos, acertaram Exato. todos. Nós Estamos acertámos todos. todos, porque só Nunca disseste mais. verdades. Yeah, Não nunca tô mais a podes vir para o podcast se queres. Pois. Vamos ter que Ok, tirar. vá, pessoal, Vamos ter de tchau. encontrar Bem, alguém acabámos para de Já perder ajudar. um agora, o meu primo pode vir aí. Ele estava a mandar mensagem, ele está Manel, tipo nós ali. vamos a cinema daqui a bocado. Eu sei, mas ele só vem Manel, aqui passar. nós dizemos sempre que não. Tu és contra. Estou a brincar. Estou a brincar, está tudo bem. Já agora, hoje, vamos ver o Joker. Eu e a Emma já vimos e ficámos tipo. E portanto, eles, o Manel e a Sónia ainda não viram, portanto, nós vamos com eles ver a segunda vez. Cativo. E eles vão ver a Portanto, primeira só vez. é o facto de nós estarmos a ir ver pela segunda vez. By the way, eu nunca vejo filmes duas vezes. Ok, pronto. Muito só menos tirar no isso. cinema uma semana Muito menos depois. no cinema, exato. Portanto, Que passou uma semana aí, desde foram ver. Já passou uma semana. É, acho Foi que é na mesmo uma passada, semana, Foi tipo é, à quinta-feira mais ou da semana passada. Portanto, uma semana e- eu quero fazer aqui um apelo. Vão todos ver o Joker, por favor. Está giro. Está muito bom. Está muito giro. giro. Eu ando a ver críticas sobre o Joker ridículas, tipo, isso é só para fazer com que haja mais violência e não sei o quê. Tipo, Yeah. como se fossem os videojogos a criar violência, estás a ver? Essa mesma pessoas que dizem isso, Yeah. as mesmas pessoas que estão a dizer isso Yeah. sobre o Joker. É que é ridículo. Yeah. Enfim, ridículo. Exato. Passando à frente. Go watch. Passando Yeah, à frente. deviam de ver, deviam de ver. Passando à frente é tchau. Well, goodbye. Espera aí, my isto já tem lover. quantos minutos? By the 40. way, nós vimos os Queen há pouco tempo. E Foi também ficámos ontem. tipo, oh shit. Há pouco tempo, tipo ontem. Lol. Yeah, vimos o E ficámos tipo, Bohemian oh shit. Rhapsody. Está muito, muito tá bom. fixe. Também recomendamos. Eu gostei, mas não adorei. Mateus. Não adoraste? Não adorei. A eu gostei montagem, bem, eu gostei bem. especialmente, eu sou de montagem, eu profissionalmente estou a trabalhar na área de montagem e a montagem fucked me up a little bit. Era muito curto. Muito curto. Não dava tempo para nada. Não dava tempo para ver nada. Estava assim. E tu, Eu não senti uou, o gajo já tem um Eu não uou. senti isso. Pá, eu não sei, senti que os planos eram mesmo super rápidos. Quase não davam tempo. Não é Quase que não estás dava tempo habituada para ao cinema português que é tudo tipo Não, não é. Não chegaste ali. Não é um happy medium, há um meio certo. Por exemplo, numa cena eles dizem: vamos encontrar amanhã com o gajo do Elton John, com o manager do Elton John. Fixe, na cena a seguir já estão a falar com ele. Um minuto depois já acabou essa cena e já estão com ele. É tudo super fácil.
Percebes? Pareceu que foi tudo facílimo. É facílimo ser uma banda. Pareceu. Por acaso pode ter sido isso. facílimo. Isso pode ter parecido rápido, mas ao mesmo tempo deu para perceber que não foi assim tão fácil. Porque aquele manager que aparece, desculpem o spoiler, o manager que aparece é a mostrar todos os managers que os rejeitaram. Epá, mas foi um. Não representa para mim. Foi um que correu mal. Imaginou também que ia ser Yeah. o filme. Hã? Então imaginou também do filme. Não, eles decidiram focar-se numa coisa em específico, que é o problema deles, do Freddy, no fim. Sim, eu acho não que se é mais pelas focaram. relações, não foi Não se focar na focaram. cena de como é que eles se tornaram uma banda. Pronto, é isso. Isso é um bocado óbvio, já ouviste as músicas, Mas não assim- sabes como é que eles se tornaram uma assim banda. eles começavam A já Billie como Eilish também banda. se tornou numa... Assim eles começavam já como banda, nem sequer me mostrem isso. Não é isso que querem, nem me mostrem. Começa já, eles já estão a começar. Não, eu acho que faz sentido também ver aquele Freddie Mercury do início, tipo aquele gajinho novo que ainda que estava a viver com os pais, percebes? Faz sentido. Isso Portanto, faz, ele a mas- juntar-se com os I dois guess. para ele depois sair de casa para ficar o Freddie Mercury que tu vês a seguir. Sim, mas eu senti um bocadinho coisa. Gostei do filme, mas Mas está bom. Eu está gostei. giro. I like it. Eu gostei. Ulisses, vem aqui dizer tchau ao podcast. Nunca fizemos um podcast do Ulisses. É verdade, por acaso Olá pessoal. acho que ia correr bem, Ok, então tchau, tchau. Pronto, tchau. E Sigam-nos nas nossas plataformas. nas nossas redes sociais, nas E quais plataformas são, Emma? Quais são? Instagram, Facebook, SoundCloud, Spotify, Spotify. tudo. Adeus, beijocas e vemos para a semana. Que é uma Tchau, tchau. Até para a semana.